Olá, meu nome é Sidney Gomes Costa e esse é o canal Inglês Afiado Pro. Seja bem-vindo, afiador, seja bem-vinda, afiadora. E no vídeo de hoje eu quero falar o seguinte com você. Se você sabe usar a sua televisão, a televisão da sua casa, então você pode hoje mesmo começar a falar inglês fazendo o que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. É muito simples, é muito simples. Só que hoje é o seguinte, hoje eu não vou te ensinar assim, nenhuma parte da estrutura gramatical do inglês ou inglês propriamente dito. Mas eu vou tratar com você de algo que é tão importante quanto o aprendizado de inglês, que é o quê? É o seu lado psicológico. Se você não tiver o lado psicológico bem resolvido, né, vai ficar um pouquinho difícil você querer aprender inglês, tá? E eu já falei isso aqui em alguns vídeos, mas cabe aqui repetir porque é pertinente para essa aula, tá bom? Que é o quê? Começa lá na infância e vai até a adolescência. O que seria isso? Quando entramos na escola, durante aquele processo escolar, nós somos doutrinados da seguinte maneira para o aprendizado. Nós ficamos na sala, quietos, né, e sentamos em fileiras organizadas, um atrás do outro. O professor passa a matéria, escreve lá na lousa, né, a gente copia aquela matéria no caderno e fica calados a maior parte do tempo, né, durante a aula. Não que você não tenha que ficar quieto quando o professor está explicando, mas existe pouca interatividade, ou seja, somos educados a ser estudantes passivos e não ativos. Mais para frente eu vou explicar esse conceito do passivo e do ativo. Nós somente recebemos a informação. E aí, por exemplo, quando chega na época das provas, dos testes, né, para que nós possamos tirar as notas, se você tira uma nota ruim, você é punido. Ou seja, você é punido pelos erros que você cometeu. Isso começa a ficar gravado na mente. E se você é uma pessoa, né, se você é uma criança, um adolescente, que tira notas baixas recorrentes, os professores, até mesmo os professores, eles começam a dizer coisas do tipo: você não vai ser nada na vida, se você continuar desse jeito, você não vai arranjar emprego. E a situação piora quando você chega em casa, quando você vai mostrar as notas para os seus pais em casa, eles te colocam de castigo, eles te privam de determinadas coisas, enfim, monta-se esse cenário negativo. E qual é? Se eu cometer um erro, eu serei punido. Se eu cometer um erro, eu serei punido. E isso fica mais intensificado quando, por exemplo, a criança ou o adolescente ela precisa fazer uma apresentação escolar na frente dos outros colegas. Então você começa a ver, por exemplo, os estudantes colocando a mão, o livro, né, ou o papel que ela vai falar, né, na frente do rosto para não, para não ser observada pelos outros colegas. Os outros colegas começam a fazer situações de bullying na frente dos outros alunos, ou seja, fica uma situação desconfortável, né? Então a criança passa a ter um sentimento tímido com relação à apresentação ou coisas do tipo, tá? E aí vem o seguinte, quando você entra num curso de inglês, aqui eu estou falando para pessoas que já são muito provavelmente adultas, pessoas que estão vendo esse vídeo. Quando você entra num curso de inglês, essa lembrança ela vem à tona. Lembra? Ela ficou guardadinha lá. A lembrança negativa ficou guardadinha lá. Só que quando você chega num curso de inglês, essa lembrança vem à tona. Por quê? Quando você faz um curso de inglês, o curso de inglês ele é uma atividade ativa. Ou seja, para que você possa aprender, e aqui não existe mágica, não existe atalho, você precisa falar, você precisa abrir a boca, você precisa se expressar. E daí que vem a razão de você, muitas das vezes, não conseguir falar inglês. Por quê? Porque essa lembrança negativa, né, ficou lá na sua memória. Então, você entende muito bem, você ouve muito bem, você escreve, você lê muito bem, só que na hora de falar você trava, justamente porque está aquela imagem negativa. Tá? Essa lembrança lá começa justamente quando você faz o curso de inglês. E agora é o seguinte, eu gostaria de contar uma história pessoal minha, né, que é o nosso próximo tópico aqui. Esse aqui eu já discuti, né?
eu gostaria de falar uma história pessoal minha que aconteceu justamente no momento em que eu fazia o curso de inglês lá pelos meus 17, 18 anos. Hoje eu estou com 31, tá? E o que aconteceu lá naquele momento? Em determinado momento do curso, eu, se eu não me engano, eu estava mais ou menos no nível intermediário, né, já indo para o avançado. A escola, né, ela organizou um curso, organizou um passeio, né, para o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, Pão de Açúcar são duas cadeias de serra ligadas por um grande fio e dentro dela, dentro desse fio, né, por esse fio, passa uma cabine, né, uma cabine que sobe e desce, para que você possa avistar, né, todo o Rio de Janeiro. Muito lindo, muito bonito, vale a pena visitar, tá? E também vale a pena visitar você praticar inglês lá. E é o seguinte, cheguei lá, né? Foi num domingo, estava ensolarado, estava aquele sol forte e não só os alunos eles iam desfrutar do passeio, mas também a professora passou uma atividade, um trabalho para ser feito. E o que consistia essa atividade, esse trabalho? Ela dava um papel para a gente, né? E nesse papel tinha as seguintes informações em inglês: the name, que significa nome; age, que significa idade, né? Aí vem uma pergunta: where do you live? Onde você vive? Que era outra pergunta. E a última pergunta era: what did you like? O que você gostou? And dislike in Brazil. E o que não gostou no Brasil. Eram essas as 4 perguntas. E o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que identificar alguém ali no Pão de Açúcar, que fosse nativo americano, que fosse de algum país de língua inglesa. E a nossa tarefa era, de maneira muito educada, respeitosa, né, entrevistar essas pessoas para que elas possam responder essas 4 perguntas, né? E aí tá, né? Aí eu avistei um casal britânico. Estava ensolarado, né? Como eu havia dito. Eles estavam olhando para o aterro do Flamengo, né? É um bairro aqui do Rio de Janeiro, né? Estava ali olhando para o aterro do Flamengo, né? Estavam abraçadinhos e eu fiquei assim uns 15 minutos tentando reunir coragem, né? Porque, né? Que dali seria a primeira vez no campo de batalha, né? É um skin the game, né? É um termo do empreendedorismo que você é colocar a cara a tapa, como se fosse colocar a cara a tapa, né? Praticar tudo aquilo que você já tinha aprendido. E ali, tá? Eu abordei o casal, né? Com muita educação e eu comecei a falar, comecei a me explicar, me apresentar, isso tudo em inglês, né? Me apresentar, e um ponto muito importante que ajudou é que eles foram muito simpáticos em querer me ajudar, eles foram muito pacientes, né? E eu lembro que as pessoas, né, os meus colegas, eles começaram a se reunir em volta de mim porque eles queriam ver como é que eu estava me desenvolvendo, né? Eles estavam admirados, né? Porque eu estava desenvolvendo o inglês ali, eu estava falando inglês. E esse foi um dos momentos mais importantes da minha vida, porque foi nesse dia que eu descobri que que o meu dom de falar inglês, né, ele estava destravado e que a fluência só seria uma consequência. Então, todo estudo, todo esforço mental, tudo valeu a pena. Então, eu tenho essa imagem gravada na minha mente com uma riqueza de detalhes muito grandes. É essa imagem que fica na minha mente quando eu preciso falar o idioma inglês, ou seja, qualquer idioma que eu esteja aprendendo, não só inglês, tá? Mas serve para tudo. E agora, tendo esse cenário, montado esse cenário aqui para você, eu agora quero falar justamente da técnica da TV. E o que consiste nisso? Né? Qual é o objetivo dessa técnica? É você tirar a imagem negativa e colocar a imagem positiva, fazendo uma analogia com a TV. A TV da sua casa, por exemplo, você tem total controle dela. Então, qual é a primeira coisa que você faz? Você liga ou você desliga, né? Por exemplo, quando você liga ela, você tem os canais. Você decide, olha só, você decide a quantidade de canais que você quer ver. Ah, eu quero ver 10 canais, eu quero ver 20 canais, eu quero comprar um pacote com 30, com 50. Eu só quero ver filmes, eu não quero ver documentários.
tá? Eu só quero ver documentários, não quero ver desenhos nem filmes, ou seja, você tem total controle. Por exemplo, controle de imagem, você pode aumentar o contraste, botar mais cor, botar menos contraste, deixar mais cinzento. Por exemplo, você pode controlar o volume, você pode botar mais alto, você pode botar mais baixo. Tá? Você pode proibir, colocar senhas, né, para que a criança não veja determinado tipo de conteúdo. Ou seja, você tem total controle sobre a imagem que chega aos seus olhos. Assim também tem que ser a sua mente, tá? Com relação a algo negativo que você teve de experiência e colocar algo positivo. E a melhor maneira de você fazer isso é através de 3 passos aqui que eu vou falar com você aqui nesse vídeo, né? Vou botar um pouquinho mais para cá, né? Que é o passo número 1, né? Você precisa imaginar o cenário ideal. Da mesma maneira que eu construir esse cenário lá no Pão de Açúcar e essa imagem muito viva na minha cabeça, essa imagem ela vem em cores fortes na minha mente, eu sempre lembro dela, né? Você precisa imaginar um cenário ideal. Como seria para você um cenário ideal onde você pudesse falar inglês? Será que é no seu trabalho? Será que é lá na Disney, né, nos Estados Unidos? Será que é você lá na Times Square conversando com alguém? Eu não sei, você tem que me falar aqui. Escreve aqui nos comentários alguma coisa sobre isso. Como é que seria o cenário ideal? Você teve esse cenário ideal, o seu passo número 2 vai ser o seguinte, é descrever esse cenário. E a maneira que você vai descrever é simples, é simples. Se você for uma pessoa mais tecnológica, né, mais de computador, pô, abre o Word, abre o bloco de notas e começa a escrever, sim, começa a escrever esse cenário, começa a digitar lá o seu desejo, tá, de falar inglês. Deixa lá detalhado, com riqueza de detalhes. E se você for uma pessoa que é mais analógica, então você compra um caderno, uma caneta lá e escreve. Escreve mesmo, com riqueza de detalhes. Eu faço isso com todas as coisas na minha vida, não só no aprendizado de inglês, mas na vida financeira, na vida profissional, na vida amorosa, na saúde, enfim, eu faço esse exercício, porque esse é o exercício do cérebro, ou seja, eu estou criando uma imagem mental positiva. O passo número 3, então, vai ser você ler ou vivenciar esse cenário todos os dias. Ou seja, aqui que está o segredo. Todos os dias. Ou seja, você lê, né, e você vivencia os sentimentos que aquele cenário te provoca. Sentimento de felicidade, que é os sentimentos que chegam até mim quando eu lembro essa imagem. Sentimento de eu sou capaz de falar inglês, sentimento de felicidade, sentimento de, cara, valeu a pena o esforço, ou seja, de realização, ou seja, são esses sentimentos que afloram, né, quando você consegue falar inglês com bem. Elogios, os elogios que você vai receber, porque se você fala bem o inglês, pode ter certeza que o americano ele vai te elogiar. É, é bem provável que você vai escutar mais elogios do que críticas. Vai por mim, você vai escutar mais elogios do que críticas, tá? Então, lê, vivencie esse cenário todos os dias, feche os olhos, tá? E tenta colocar essa imagem na cabeça. E qual vai ser o resultado? O resultado que você espera alcançar é o seguinte: a imagem negativa, lembra aquela da escola que te travava, né? A imagem negativa vai sendo substituída pela imagem positiva. Só que é um processo diário. É dessa maneira que você meio que ajusta, né? Como se você estivesse ajustando o canal, ou seja, só que é o canal do seu cérebro, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É um exercício simples, mas muito poderoso, tá? Coloque em prática. Não é brincadeira. Talvez você tenha feito outras maneiras, mas vamos tentar essa maneira aqui agora, tá bom? E deixa aqui nos comentários os resultados que você alcançou, tá? Esse foi o nosso vídeo. Não deixe de comentar, não deixe de compartilhar, né? Não deixe de dar o seu joinha e nos vemos numa próxima. See you later, guys!